Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Hoje nós estamos aqui para dar início à gravação de algumas videoaulas com a finalidade de preparar os nossos alunos para a realização das provas. Estamos iniciando as primeiras provas do primeiro bimestre, né? A chamada prova parcial. E hoje nós vamos falar de algumas questões importantes à introdução ao estudo da história, né? Elementos fundamentais para compreender a importância de se estudar a história. E muitas pessoas tendem a imaginar, tendem a afirmar que a história é um ramo do conhecimento que se preocupa tão somente com o passado. Mas a gente tem a convicção de que a história ela não se preocupa só com o passado. Ela se preocupa, na verdade, em compreender a ação humana no tempo e no espaço. Ou seja, procura analisar, procura estudar tudo aquilo que o ser humano realizou ao longo do tempo e ao longo do espaço. Então essa é a função da história. E tentar, através dos acontecimentos no passado, compreender o mundo em que vivemos. Essa é a verdadeira função dos estudos históricos. E é fundamental para a gente compreender a história, realizarmos uma análise a respeito de séculos, né? A que século pertence determinado ano. Nós vimos durante o decorrer do primeiro bimestre que existe uma regrinha básica para a gente compreender a que século pertence determinado ano, né? Por exemplo, se o ano terminar com 2 zeros, vamos supor 1800, terminou em 2 zeros. Eu vou riscar os dois últimos números, no caso o zero, os 2 zeros, e manter o da frente, século XVIII. Contudo, se terminar com números diferentes com relação a 2 zeros, vamos imaginar 1730. Né? 1730 terminou em 3 e 0. Eu vou simplesmente riscar o 3 e o 0 e o 17 acrescentar 1, ou seja, século XVIII. Essa regrinha é fundamental para que possamos compreender a que século pertence determinado ano. Muitas pessoas, muitos alunos confundem o século que tem apenas 3 dígitos. Por exemplo, ano 325. O ano 325 pertence ao século IV, né, porque terminou em 25, 2 e 5. Vou riscar o 2 e o 5 e o 3 acrescentar o 1, no século IV no caso. E também a história ela é dividida em períodos importantes, né? Essa divisão em períodos foi realizada com a finalidade de melhorar os estudos relacionados à história, né? E a divisão ficou da seguinte forma: primeiro, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, né? Essa divisão da história é fundamental porque a partir daí nós conseguimos entender com mais facilidade os acontecimentos históricos, né? E cada transição de um período ao outro, né, existe um fato histórico importante. E o historiador ele precisa, sobretudo, utilizar-se das fontes históricas. Fonte histórica é tudo aquilo que o homem produziu. Por que isso é importante? Nós não estivemos no passado. Então, como o historiador vai analisar, vai pesquisar? Ele precisa de fontes, ou seja, tudo aquilo que o homem produziu, né? Então, de uma maneira bem resumida, as fontes históricas consistem no fato de que o historiador precisa resgatar tudo aquilo que foi produzido pelo homem ao longo do tempo e ao longo do espaço. Existem algumas fontes históricas importantes, como, por exemplo, a fonte histórica escrita, né? Cartas, livros, certidões, né? São fontes históricas escritas importantes. E também existe uma fonte histórica que é a iconográfica, a iconografia, que são imagens, fotografias, charges, né? As pinturas realizadas nas paredes das cavernas. Também é uma fonte histórica importante. E nós chamamos de fonte histórica iconográfica. E também temos as fontes históricas orais. As fontes históricas orais são aquelas que basicamente procuram registrar tudo aquilo que
aquelas sociedades que não têm a prática da escrita, tudo aquilo que eles falam, todo o conhecimento que eles produzem. Não é porque um povo não tem o hábito da escrita que esse povo não tem história. Pelo contrário, historicamente são povos riquíssimos. O que acontece é que esses povos eles precisam de uma outra forma para registrar o seu conhecimento histórico. E essa forma é a história oral, aquela história falada. Então, de uma maneira bem resumida, existem fontes históricas materiais e fontes históricas imateriais. As fontes históricas materiais é tudo aquilo que eu posso manusear, tudo aquilo que eu posso pegar, né? É uma carta, uma fotografia, né? Todo aquele material que é palpável. Agora, a fonte histórica imaterial eu não consigo pegar. Uma música, uma dança, né? Folclore, aquilo que eu não consigo manusear, que não é palpável, mas também faz parte da história, da fonte histórica. E a nossa história ela é organizada de uma forma linear. E o marco divisor da nossa história, quando nós fazemos aquela linha do tempo, né, o marco divisor da história é o nascimento de Cristo. Então a história ela é registrada a partir do nascimento de Cristo. Então nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso é necessário colocarmos as siglas AC. Por quê? Para mostrar que aquele acontecimento histórico ocorreu antes do nascimento de Cristo, né? E a partir do nascimento então de Jesus nós temos ano 1, ano 2, ano 3, até chegar aos dias atuais, né? Antes de Cristo também nós temos esse fato. Os fósseis, né, são importantes porque os fósseis são uma fonte de conhecimento histórico fundamental para que possamos compreender um objeto de estudo, né? Por exemplo, a luzia. A luzia foi encontrada aqui em Minas Gerais e é considerada a primeira brasileira, né? É um fóssil, um artefato histórico importante para a reconstrução da nossa história. E é fundamental também nós estabelecermos, e isso foi abordado, né, em sala de aula, algumas noções sobre a origem do ser humano, né? Existem duas teorias, uma conhecida como criacionismo e a outra conhecida como evolucionismo. A teoria conhecida como criacionismo é aquela que diz que foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou o universo. E a principal fonte para estudar o criacionismo é a Bíblia, né? No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E com isso, o ser humano ele teria sido criado por Deus. É uma teoria, né? Então é uma teoria religiosa, com viés religioso. A outra teoria, já com viés científico, é a teoria do evolucionismo. E o próprio nome fala, evolucionismo e de evolução. Essa teoria foi criada pelo pesquisador cientista no século XIX chamado Charles Darwin, que ele estabeleceu noções, concepções de evolução da espécie humana, né? Ele encontrou lá nos nossos ancestrais elementos que comprovam que o homem passou por um processo de seleção natural, ou seja, os mais fortes acabaram sobrevivendo. E o homem foi se adaptando ao longo do tempo e criando maneiras de sobrevivência no ambiente que ele estava. E essa adaptação fez com que o homem se tornasse um ser humano apto a conviver no ambiente em que ele está inserido. Então essa foi a nossa revisão. Quero saudar a todos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!